horas. Então coloque os seus fones de ouvido e vamos escutar 10 lendas urbanas do Brasil. O fantasma da Alamoa. Reza a lenda que nas vésperas de grandes tempestades na ilha de Fernando de Noronha, quase sempre à meia-noite, aparece na praia uma linda mulher loira, alta, com longos cabelos e completamente nua. Ela dança ao som do bater das ondas, iluminada pelos relâmpagos. Ela atrai os homens que perambulam pela praia, seduzindo-os e atraindo-os para a Pedra do Pico. Ao chegar lá, uma fenda se abre e ela revela sua verdadeira face, transformando-se em um esqueleto horripilante. Então a fenda se fecha e o pobre homem nunca mais é visto. Seus gritos de pavor, no entanto, ainda ressoam no local nos dias que se seguem, deixando assombrados qualquer um que se aproximar do local. A Porca do Dente de Ouro. Contam que nos bairros da zona sul de Teresina, uma moça bastante festeira e moradora sempre acabava se envolvendo em brigas com sua mãe, proferindo xingamentos e maltratando a pobre senhora. Até que em um certo dia, durante uma discussão acalorada, a moça deu uma dentada no rosto da mãe, com tamanha força que arrancou um pedaço de carne do rosto da pobre mulher. Dizem que, como maldição ou castigo divino, a moça se trancou em seu quarto após esse incidente e nunca mais mostrou seu rosto nas ruas. A única pessoa que se aproximava era sua mãe, mesmo com o rosto ferido, que sempre ia lhe levar comida durante o dia. Isso porque, quando a noite caía, a moça se transformava em um ser monstruoso. Ela se tornava uma porca gorda e peluda, de olhos vermelhos e com um dente de ouro tão grande que saía para fora de sua boca. Ia pelas ruas, revirando lixeiras e deixando um rastro de sujeira por onde passava. Aqueles que cruzavam seu caminho eram perseguidos e ferozmente mordidos. Dizem que quando não conseguia sair à noite de sua casa, emanavam os mais horrendos grunhidos. É possível encontrar pessoas que afirmam ter avistado nas madrugadas uma porca gorda com um gigantesco dente de ouro. A moça que foi emparedada na Rua Nova. No século XIX, na Rua Nova, local tradicional do Recife, morava um pai que, viúvo, criava sua filha sozinho. A moça, muito bonita, acabou se apaixonando por um rapaz. Os dois começaram a manter um relacionamento escondido, mas menos de um mês depois ela acabou engravidando e o rapaz sumiu no mundo. A pobre moça tentou esconder a gravidez do pai, mas com o avançar dos meses a tarefa acabou ficando impossível. Sem conseguir esconder a barriga, ela contou tudo o que havia acontecido ao seu pai, e o homem ficou enfurecido. Tomado pela raiva, aplicou uma surra em sua filha. A menina acabou desmaiando e não se sabe ao certo se ele achou que ela estava morta ou simplesmente agiu por maldade. O fato é que ele a arrastou até um canto da casa e ergueu uma parede de tijolos, selando a moça para sempre entre elas. Aplicou reboco para que ficasse imperceptível e fugiu. Ao acordar, a moça se viu presa, gritou por ajuda, mas ninguém a ouviu. Anos mais tarde, a casa acabou sendo vendida a uma família de imigrantes que, logo nas primeiras noites, começaram a escutar um estranho choro que parecia vir de dentro da casa. A família ficou assombrada. As noites se seguiram, e o choro que antes era apenas de uma mulher, agora era acompanhado de um choro de bebê. Angustiados, eles foram até a polícia, que a princípio não acreditou na história. Mas ao irem ao local decidiram quebrar a parede de onde os moradores ouviam o choro. E qual não foi a surpresa de todos ao sentirem o mau cheiro quando derrubaram a parede e viram um esqueleto humano. O assombro foi geral. Dizem que a família se mudou no mesmo dia. A polícia identificou o corpo como sendo o da moça desaparecida, que desde então ficou conhecida como o triste caso da moça que foi emparedada na Rua Nova. A Praça Chora Menino. No meio do século XIX, aconteceu no Recife o setembrismo, onde hoje se encontra a Praça Chora Menino, recebeu os corpos que lá foram enterrados. Após o ocorrido, rumores diziam que quem passasse tarde da noite perto da praça escutava o som de choro de crianças. Há quem diga que eram soluços e choros amigos das vítimas do massacre. O fantasma do Teatro Santa Isabel. Desde o século XIX, o Teatro de Santa Isabel sempre foi palco de muitas apresentações. Porém, o local é envolto em diversos mistérios e casos sobrenaturais. Há visagens e assombrações que passeiam pelos camarins e corredores do teatro, além de sons arrepiantes que são ouvidos e confundidos com as muitas lembranças guardadas no prédio. Há também quem afirme ter visto no interior do Santa Isabel, em noite de silêncio e rotina, a figura de uma velha senhora do Recife que havia morrido há muito tempo e fora sepultada no cemitério de Santo Amaro.
Segundo os funcionários do teatro, às vezes no período da tarde, o som do piano de cauda tocado por mãos invisíveis pode ser ouvido. Porém, quando se aproximam do instrumento, a música para repentinamente. Contam que o pai da mata seria um gigante peludo, forte e alto, capaz de sacudir até as árvores mais grossas e velhas. Ele anda sob duas pernas como um ser humano e possui garras pontudas e presas afiadas. Essa misteriosa criatura habitaria a zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, acompanhado sempre de porcos selvagens. A sua grande ira se volta contra os caçadores. Há quem diga que o ser se mantém escondido nos matagais mais sombrios e longe da civilização. Porém, quando anda pelo seu reino, o pai da mata solta gritos estrondosos e gargalhadas apavorantes. Desavisados amantes de trilhas podem ter surpresas em seu caminho. A lenda do Chico Cobra. No Amazonas, contam que há muitos anos, na rua Comendador Clementino, em Manaus, viveu um senhor apelidado por todos de Chico Cobra. Isso porque diziam que em noites de lua cheia, por volta da meia-noite, ele se transformava exatamente em uma cobra. Se de fato isso era verdade ou não, ele era assim conhecido por todos. Chico Cobra. Um amigo falecido afirmava e jurava de pés juntos que viu uma noite o Chico Cobra entrando em um camburão como homem, porém deslizando que nem um réptil até sair pelo outro lado em forma de cobra. Essa história é conhecida por todos, e ninguém se atrevia a desmentir, pois diziam que em uma nova mutação, caso algum desavisado estivesse próximo ao Chico Cobra, esse infeliz seria pego e levaria uma surra por seu atrevimento. A Mãe d'Água e o Igarapé. Nas antigas cacimbas de Manaus, diziam que assim que anoitecesse, quem estivesse na beira de um certo igarapé estaria descumprindo ordens diretas da Mãe d'Água. E assim, quem fosse pego levaria uma pisa, ou seja, uma surra que jamais esqueceria. Contam que uma vez um homem desavisado, conhecido na região como Pauleta, foi depois do anoitecer até o igarapé para tomar um banho. Pegou uma lata e desceu para lá. Após o banho, encheu a lata, colocou na cabeça e estava voltando para casa. Porém, no meio do caminho havia tantos nós que era difícil desviar de todos, equilibrando aquela lata. Foi então que esse homem começou a receber diversas lambadas, tapas, chutes, arranhões e tudo mais. Ele largou a lata e começou a correr. Mesmo debaixo de muita porrada, conseguiu chegar em casa. Chegou aos berros e com o lombo todo vermelho e arranhado de tanta cipoada que tinha tomado. O seu rosto estava inchado e ele estava apavorado, dizendo a todos que nunca mais iria para a cacimba se banhar, nem mesmo por dinheiro nenhum desse mundo. O Barão do Diabo. No século XIX, ficou conhecida no Recife a história de um barão que teria feito um pacto com o diabo. Não se sabe o que o fidalgo pediu ao coisa ruim, mas quem era vivo na época contava que o demônio o perseguia, possivelmente cobrando o pagamento que havia sido combinado. O homem rico e muito conhecido pela alta sociedade da cidade frequentava as melhores festas e se divertia, levando a vida que todos queriam ter. Mas, em muitas dessas vezes em que estava se divertindo com os amigos nas noitadas da capital pernambucana, o homem era visto conversando com um ser estranho, que nunca era reconhecido por ninguém. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que ele falava sozinho. E foi aí que os rumores começaram a surgir. Diziam que, em meio às risadas e conversas, ele era acometido por ataques de pânico e começava a gritar por socorro, como se estivesse sendo atacado. Certo dia, ele desapareceu misteriosamente. Suas propriedades foram vendidas e nada mais se soube dele. Alguns afirmam que ele pagou o preço do pacto e foi levado pelo demônio, enquanto outros dizem que ele fugiu para tentar se livrar do acordo que fez. O lobisomem de Pindamonhangaba. Na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, corre a história de que nas noites de lua cheia, um homem se transforma em lobisomem e vaga pelas ruas. Esse homem, amaldiçoado por ser o 7º filho-homem de uma sequência de filhos, era normal durante o dia, mas quando a lua cheia surgia, ele se transformava em uma criatura horripilante, metade homem, metade lobo. Ele atacava animais e pessoas que encontrava em seu caminho. Alguns moradores relatam ter visto a criatura de longe, enquanto outros afirmam ter sido atacados por ela. Até hoje, essa lenda assusta os moradores da região, que evitam sair de casa em noites de lua cheia. O caminhão fantasma da BR-116. A BR-116 é uma das rodovias mais importantes do Brasil, ligando o Nordeste ao Sul do país. Mas ao longo dos anos, muitos acidentes fatais aconteceram na estrada, especialmente em um trecho entre as cidades de Curitiba e São Paulo.
Os caminhoneiros que trafegam por essa rodovia relatam a aparição de um caminhão fantasma que surge de repente, sempre durante a madrugada, em alta velocidade. Ele ultrapassa os veículos e desaparece misteriosamente na escuridão. Alguns dizem que se trata do espírito de um caminhoneiro que morreu em um acidente nesse trecho e que seu caminhão continua a percorrer a estrada eternamente, procurando vingança ou simplesmente cumprindo uma missão inacabada. Outros acreditam que o caminhão fantasma aparece como um aviso para os motoristas, alertando-os para terem cuidado e dirigirem com prudência. O fantasma do edifício Joelma. O edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, foi palco de um dos maiores incêndios da história do Brasil, em 1974, que resultou na morte de 191 pessoas. Desde então, o prédio é cercado por histórias de assombrações e fenômenos sobrenaturais. Funcionários e visitantes do edifício relatam a presença de vultos, ruídos estranhos e até mesmo som de gritos e choro. Dizem que as almas das vítimas do incêndio ainda vagam pelos andares, incapazes de encontrar descanso. Alguns afirmam ter visto figuras misteriosas nos corredores e elevadores, enquanto outros sentem uma sensação de opressão ao entrar no prédio. O edifício foi reformado e rebatizado, mas as histórias de assombração persistem, mantendo a memória trágica do incêndio viva. O Boitatá, a lenda do Boitatá, é muito conhecida na região sul do Brasil. Trata-se de uma gigantesca cobra de fogo que protege as florestas e rios contra aqueles que os destroem. Dizem que o Boitatá vive escondido durante o dia, mas à noite sai em busca de vingança contra os invasores que ameaçam a natureza. Seu corpo luminoso pode ser visto de longe e, ao se aproximar, ele incendeia tudo o que encontra pelo caminho. Alguns relatos afirmam que o Boitatá tem olhos de fogo e é capaz de hipnotizar suas vítimas antes de atacá-las. Os indígenas e antigos moradores da região acreditam que o Boitatá é um guardião da natureza, enviado pelos deuses para punir aqueles que desrespeitam o meio ambiente. O Corpo Seco. A lenda do Corpo Seco é conhecida em várias regiões do Brasil, especialmente no interior. Conta a história de um homem muito malvado e egoísta, que em vida maltratava a todos, inclusive seus próprios pais. Quando morreu, sua alma não foi aceita nem pelo céu nem pelo inferno, e ele foi condenado a vagar eternamente na terra. Seu corpo começou a apodrecer, mas ele não podia morrer. Transformou-se em uma figura esquelética, com a pele seca e grudada nos ossos. Ele perambula pelos campos e florestas, assustando aqueles que têm o azar de cruzar seu caminho. Alguns dizem que ele ataca as pessoas, sugando seu sangue para tentar se manter vivo. A lenda do Corpo Seco é usada para assustar crianças e ensinar lições de respeito e bondade. Essas são apenas algumas das muitas lendas urbanas que circulam pelo Brasil, cada uma carregada de mistério e assombração. Elas fazem parte do folclore e da cultura popular, transmitidas de geração em geração, e continuam a alimentar a imaginação e o medo das pessoas.